Olá, olha só, hoje eu vou te dar um monte de conceitos estratégicos para você pensar no seu negócio. É muito comum assim, você pegar coisas que já estão prontas e você ler sobre determinado mercado. Mas como que eu penso estrategicamente sobre o mercado? É sobre isso que eu vou falar aqui no nosso vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, pode dar aí um seguir no nosso canal, já dá um like, porque esse conteúdo aqui é muito legal para as pessoas que estão pensando em empreender, para as que empreendem e para as que gostam de empreendedorismo. Então vamos lá. Olha só, quando você estiver analisando um negócio, eu vou te dar algumas visões que você precisa, coisas que você precisa olhar estrategicamente. Eu não vou falar aqui de números necessariamente, não vou falar de DRE, de planos de business plan, nada disso. Eu vou falar sobre visão estratégica, como você olhar o potencial dessa empresa no mercado, como você deve analisar isso. Então vamos lá. Alguns pensamentos. Primeiro, qual o grau de unicidade dessa empresa? Como assim unicidade, Milton? O quanto que esse produto, esse serviço, quanto de único ele tem? Qual o grau? O que ele tem que só ele tem? Qual o diferencial realmente que ele tem? Então, se você está pensando em desenvolver um negócio do zero, você já pode pensar nisso. Mas qual o diferencial real que o meu negócio tem? Qual o problema que ele resolve que nenhum outro negócio resolve? Isso vale muito a pena. Então, qual o grau de unicidade que esse negócio tem? Você tem que avaliar isso, beleza? Número 2. Esse negócio tem alavancagem própria? O que é alavancagem própria, Wilton? Alavancagem com o próprio recurso. Ele consegue se alavancar com o próprio recurso? Ou é um modelo de negócio que vai precisar buscar investidores, que vai precisar buscar empréstimo de terceiro, capital em bancos? Ou ele consegue se alavancar a partir da própria geração de capital dele? Ele tem alavancagem própria? Não tem? Se tem, como que é essa alavancagem própria? Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um produto ou um serviço que resolve o problema de alguém, você tem dinheiro na mão. Por quê? Porque a empresa, esse alguém ou essa empresa na qual você resolve o problema, ela está disposta a pagar pelo seu serviço, pela sua solução. Obviamente, se você tem uma solução na qual a pessoa ainda não encontrou, a empresa ainda não encontrou a solução, ela está disposta a pagar por essa solução. E isso te dá alavancagem sem necessariamente precisar abrir mão das cotas da sua empresa ou levantar empréstimos de fomento que implicam em juros e em despesas financeiras. Você pode alavancar o seu negócio a partir da própria geração do produto ou do serviço que você está oferecendo, da solução para o problema de alguém ou de alguma empresa que você criou. Então, tá aí a dica sobre alavancagem própria, que realmente ela pode fazer muita diferença na estratégia, na hora de você criar o seu negócio, na hora de você pensar o seu produto, a sua empresa, legal? Vamos para outro ponto agora? Vamos falar de escalabilidade. Como que você vai fazer para escalar esse negócio? Existem recursos logísticos, existem recursos tecnológicos, existem recursos de pessoal. Esse negócio ele tem potencial de escalar, de crescer? Como que vai ser a amplitude para escalar esse negócio? Quais são os canais? Quais são as tecnologias? Quais são os recursos que esse negócio precisa para escalar? Coloque tudo isso, já pense nisso agora. Estratégia é isso, você tem que pensar agora. Como que eu vou escalar? Qual vai ser o canal? Existe potencial de escalabilidade mesmo ou não? Já pensa nisso agora. Como que você vai fazer para esse negócio escalar? Tem potencial de escalabilidade? Então esse é um outro conceito que você tem que pensar desde já. E a comunidade? Outro conceito estratégico que para esse mundo atual, esse que nós vivemos, tá? A partir de 2018 começou a se falar muito sobre isso. Comunidade. O grau de envolvimento que o meu produto, o meu negócio, a minha empresa realmente propicia para as pessoas. Qual é o poder de engajar pessoas a ponto de existir uma comunidade de fãs e de pessoas que acreditam no seu produto e que convivem com o seu produto e que o seu produto faça diferença na vida deles. O pensamento hoje da comunidade é muito poderoso, porque você consegue crescer e consegue escalar uma empresa a partir de entusiastas do seu modelo, a partir de entusiastas do seu plano do negócio, para onde você vai, os conceitos, as bases estratégicas, qual o potencial de geração de comunidade do seu negócio, poder de criação dessa comunidade. Pense nisso na hora de analisar estrategicamente o negócio. Outra coisa, você está começando um negócio agora. Qual é o potencial de adaptabilidade desse negócio? É um negócio com base tecnológica? Tá.
é uma tecnologia X. Você sabe que daqui 6 meses, daqui 1 ano, surgirão outras tecnologias. Como que está a sua mentalidade para adaptar o negócio? Ou desde já você já está pensando assim, não, vai ser assim, pronto, acabou. Nós somos resistentes à mudança. Quando você pensa em mudar, provavelmente já te dá uma trava aí, um negócio ruim. Pô, mas eu nem comecei o negócio ainda, eu estou começando e você já está falando em mudança? Por quê? Porque você precisa saber desde já que é necessário se adaptar, que vai ser necessária essa adaptabilidade. Então, pensando no seu negócio, quais são os pontos que você se conecta com outros produtos, com outros serviços, com outras tecnologias? Você já está deixando isso pronto? Você já está pensando nisso? Qual a capacidade de adaptabilidade, então, do seu negócio? Qual a sua capacidade de adaptabilidade como gestor? Pensar em adaptabilidade hoje é essencial para o modelo de negócio. Como eu disse para você, eu estou falando de conceitos estratégicos. E nada mais estratégico do que entender que daqui a algum tempo você vai precisar se adaptar. Olhar para frente, entender as mudanças que já estão vindo, não ficar esperando elas ocorrerem, começar, mas entender que lá na frente você vai precisar se adaptar para determinada mudança que o mercado vai exigir. Ter essa consciência, estar preparado e ter uma empresa adaptável, uma gestão adaptável é essencial para o sucesso de qualquer empresa no mercado. Então, adaptabilidade, quando se pensa em análise estratégica, conceito estratégico, é essencial. Tá anotando aí? Espero que você esteja anotando aí, porque são dicas profundas sobre estratégia. Outra coisa, descentralização da gestão. Nós vivemos numa fase, num momento de mundo, quando se fala de empreendedorismo, de negócios, onde nós precisamos de líderes que sejam capazes de agregar talento, ao invés de líderes que sejam capazes de criar regras. Você precisa agregar talentos e ao invés de criar regras, você precisa estimular a criatividade, você precisa dar liberdade, você precisa realmente trazer de cada um da sua equipe o melhor que eles têm. Qual é a contribuição que cada um vai poder dar para a empresa? Então, quando você agora está pensando em RH, pensando na estratégia de equipe, tudo isso, tenha esse mantra na sua mente. Precisamos de líderes que sejam agregadores de talentos e que saibam fazer esses talentos funcionarem dentro da empresa e que esses talentos venham então para contribuir com o desenvolvimento da empresa. Não precisamos de líderes que sejam criadores de regras, que fiquem aí criando regra atrás de regra e esquecendo que existem seres humanos ali e que os talentos são diversos e que esses talentos agregados, esses talentos bem trabalhados, eles podem fazer a empresa ter um crescimento estrondoso, absurdo, ao invés de ficar ali o tempo todo pensando em criar regras para colocar as pessoas dentro de um cabresto para que elas façam as coisas como você quer. Então, seja um agregador de talentos ao invés de um criador de regras. Tenha uma gestão descentralizada, onde estimule a capacidade criativa, o desenvolvimento, dê liberdade para os seus colaboradores, para a sua equipe, para que eles façam a sua empresa se desenvolver e para que eles se desenvolvam dentro da sua empresa também. Outro ponto, olha só, você está começando um negócio. Muita gente fica assim, poxa, eu tenho uma ideia, eu vou seguir essa ideia a qualquer custo. Seguir a ideia a qualquer custo, sabe qual que é esse qualquer custo? Pode ser a falência da sua empresa. Você está disposto a seguir fidedignamente a sua ideia até a sua empresa falir? Então vamos lá, você pode seguir a sua ideia? Posso seguir. Então eu vou dar um conceito da diferença entre insistência e persistência para você, ok? Vamos lá. Insistência, você tem um conceito criado, você está fazendo do jeito que você planejou lá no primeiro dia, deu errado e você continua fazendo. Isso é insistência. É insistir em algo que está dando errado. Não é que você tem que desistir da empresa, não é disso que eu estou falando. Mas a diferença é essa, continuar fazendo a mesma coisa do mesmo modo é insistir. Agora, tem uma diferença entre persistir. Persistir é, bom, você tem um plano, você tem um projeto, você começa. Bom, não está saindo conforme planejado, não está funcionando. Você adapta aquele conceito e continua. Você adapta novamente e continua. Você está fazendo, seguindo a ideia, o seu conceito, mas de forma diferente. Você está buscando alternativas diferentes. Você já deve ter ouvido falar sobre o conceito do mínimo produto viável, MVP, como a gente diz, que é o conceito de você fazer e testar rápido, fazer e testar rápido e mudar, fazer e testar rápido e mudar. Então, você tem que ter isso em mente, desde já. Insistir é fazer do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, até falhar a empresa.
persistir é seguir sim o conceito, mas fazendo de formas diferentes, testando de formas diferentes para atingir resultados diferentes. Então, desde já entenda esse conceito entre insistência e persistência, vai fazer muita diferença aí no desenvolvimento do seu negócio, ok? Vou falar um pouquinho sobre criatividade aqui, mas é porque muita gente fica pensando assim, poxa, mas eu não consigo, eu não tenho criatividade, eu não consigo criar. Bom, existem criações que são originais, aquelas que você recebe e que de alguma forma você consegue criar e você olha e você não sabe de onde vem aquela referência. Mas existe também as criações sintéticas, que é aquela que você tem uma ideia, mas essa ideia provavelmente veio de algo que você já leu, já estudou, e aí você pega isso, essa ideia, você vai pesquisar mais sobre aquilo, você vai ver outras referências no mercado, vai ver algo que já existe de repente, vai juntar todas essas informações e a partir daí você vai ter uma criação sintética, você vai sintetizar, você vai combinar várias ideias, vai combinar o que você tem na sua mente, mais os inputs que você recebeu, mais o que você foi ler e pesquisar, mais o benchmark que você fez, e aí você vai ter uma criação. E essa criação vai ser sintética. Mas estrategicamente, criação sintética original, eu precisava falar, porque muita gente acha que eu preciso ter uma ideia de $1 bilhão, quando na realidade você pode combinar diversas pequenas ideias, diversas pequenas soluções, e criar a sua ideia e ter a sua ideia, não só para abrir um negócio, mas para soluções do dia a dia do seu empreendimento, para criar um novo produto, um novo serviço, uma nova tecnologia. Você pode combinar várias coisas e a partir daí sair com uma criação sintética, algo que é muito seu e vai te ajudar muito no que eu falei lá atrás quando se trata de unicidade. Você pensar o que o meu negócio tem verdadeiramente único, que só eu tenho, que só o meu negócio realmente resolve o problema. Como que eu faço então para chegar nisso? Você pensar nisso. Criação original, aquela fonte inspiradora, talvez seja mais difícil, mas a criação sintética, onde você pega os seus inputs, você pega as suas referências, você estuda, você faz benchmark, muito provavelmente quando você enxergar um problema e você investigar muito bem esse problema, essas referências vão continuar a vir à tona, você vai conseguir criar algo novo a partir dali, e aí quem sabe você vai ter algo único e uma criação sintética para você desenvolver aí dentro do seu negócio. Monte uma matriz, coloque todas essas informações, veja quais dessas análises você já tem sobre o seu negócio. Se você ainda não tem, comece a trabalhar, quer dizer, sobre isso, comece a desenvolver sobre isso. Os que você já tem, dê notas. De 1 a 10, quanto que eu tenho de desenvolvimento dentro dessa característica? Quanto que eu pensei estrategicamente nisso? Dá tempo, mesmo que você já esteja operando. Se você não tiver, comece a olhar o negócio a partir desses princípios também, que podem te ajudar muito no desenvolvimento estratégico do seu empreendimento, nessa sua jornada empreendedora. Legal? Espero que realmente te ajude. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um joinha, de divulgar o nosso canal, porque nós estamos aqui para falar do empreendedorismo de verdade, aquele empreendedorismo na prática, de coisas que a gente faz, e eu acredito de verdade que o empreendedorismo pode mudar o mundo. Vamos junto nessa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.